O ministro da Defesa, comandante das 3 armas brasileiras, Marinha, Exército e Aeronáutica, e por tabela comandante das polícias militares, veio de público afinal se pronunciar sobre a questão das urnas eletrônicas e das eleições de outubro. Veio dizer que confia no TSE, confia no processo eleitoral, mas que apenas o Exército estaria dando uma contribuição para aperfeiçoar o processo eleitoral. Quem acredita? Este é um dos nossos assuntos hoje. Minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia, do estado de bem-estar social e contra o fascismo. Alegrias, muitas alegrias. Realmente, minhas amigas e meus amigos, a história do Brasil precisa ser revista, reescrita, recolocada nos devidos lugares. Nós temos uma história criada pelas classes dominantes, não poderia ser de outra forma, se a classe é dominante, ela faz a história que ela quer, mas muito mal contada. Ontem, 5 de julho, foi o centenário da revolta do Forte de Copacabana. Dos 18 do Forte, da revolta tenentista que explodiu a partir do Forte de Copacabana. Os tenentes de 1922. Estes tenentes de 1922, embora tenham sido liquidados, mortos na revolta do Forte de Copacabana, ecoaram por décadas na condução da política brasileira, política golpista das Forças Armadas brasileiras. São estes mesmos remanescentes do tenentismo de 22 que dão o golpe de 64. São esses mesmos tenentes, oriundos desse tenentismo de 1922, que levam Bolsonaro ao poder e sustentam hoje no Exército Brasileiro esta forma conservadora de compreender a República. Não só do Exército, das Forças Armadas. Esta é uma história que precisa ser revista, a história do Forte, dos 18 do Forte, que são mostrados como heróis da pátria. Não são heróis porra nenhuma. Tem que botar isso no lugar. Foi um levante golpista contra o governo legítimo de Arthur Bernardes. Arthur Bernardes foi eleito democraticamente e as forças de oposição que concorriam contra ele, até uma carta falsa, um fake news, criaram para ele não ser empossado. E depois que o tribunal julgou que a vitória era dele e que ele tinha direito de ser empossado, aí levantaram-se os militares, sem nenhum programa de governo, sem nada. Também não queriam Arthur Bernardes. São os 18 do Forte, começaram a disparar sobre a cidade na manhã de 5 de julho, a partir de Copacabana. E é uma loucura, porque Arthur Bernardes tinha sido eleito presidente, quer dizer, tentavam um golpe. Sublevaram-se no Forte de Copacabana, tentaram levantar a Vila Militar do Rio de Janeiro sem sucesso e resolveram enfrentar milhares de soldados legalistas com apenas 18 pessoas. Era um pouco mais de 18, falam 18, mas na verdade. A eles juntou-se o civil Siqueira Campos, que ninguém sabe que ideologia tinha, apenas achou que Arthur Bernardes também não devia tomar posse. Aderiu ao golpe e virou herói nacional. Todos golpistas, pelo poder das armas. É uma loucura, uma história que tem que ser reescrita. De sublevação militar contra um presidente constitucionalmente eleito. E os 18 do Forte se insuflaram por causa de que o Arthur Bernardes, presidente, deu ordem de prisão ao Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Deodoro da Fonseca, que é outro golpista. O Deodoro da Fonseca deu um golpe proclamando a República, derrubou a monarquia da noite para o dia. E tinha um sobrinho, que era o Hermes da Fonseca, que continuou golpista e que foi punido por Arthur Bernardes, provocou o levante dos 18 do Forte, o levante golpista. E esta mentalidade golpista acompanhou o Exército Brasileiro
desde Deodoro da Fonseca, de Hermes da Fonseca, dos 18 do Forte. A história brasileira tem que ser reescrita realmente. E é esta mentalidade golpista que nos faz desconfiar das Forças Armadas no processo democrático eleitoral que se aproxima em outubro. Quando o ministro da Defesa vem de público dizer: não, nós confiamos no processo eleitoral, confiamos no TSE, apenas queremos dar um palpite, melhorar. Se quer dar um palpite, se quer melhorar o processo das urnas eletrônicas, devia ter feito isso antes, não para essa eleição de agora. Ou os palpites dados agora vão ser aplicados na próxima eleição, daqui a 2 anos ou daqui a 4 anos. E não como diz Bolsonaro, mais uma vez apelando para o golpe. Se o TSE não obedecer às recomendações das Forças Armadas, eu não reconheço as eleições. Que é isso? É golpe. Puro golpe. O Braga Neto tinha dito isso no outro dia. Que eu faço como as Forças Armadas querem ou não vai ter eleição. Que é isso? Em que democracia esses militares estão sendo formados? Que diabo de escola superior de guerra é essa? Que prepara militares para dizer que não reconhecem a eleição? Que não reconhecem os tribunais? Ainda é a mentalidade de 22? Quer dizer, é uma coisa que tem que ser recolocada historicamente. E as Forças Armadas brasileiras têm que se atualizarem, modernizarem, aceitarem a democracia como um fato consumado. Ainda vivem o tenentismo de 22, ainda vivem o golpe de Deodoro de 89, de 1889. Então, quando o ministro da Defesa vem falar, não, a gente vai acreditar, a gente confere as eleições, confere como? Ou eles vão seguir o que o Bolsonaro diz? Ou faz como a gente quer, com as nossas sugestões, ou não tem eleição? Que porra de país é este? O que é que nós estamos vivendo? A mesma mentalidade de 100 anos atrás? Não muda nada. Quando o ministro da Defesa fala nisto, não, a gente só quer ajudar, participar, colaborar. Ah, sei. É o lobo dizendo para o cordeiro, fica tranquilo que eu sou manso. A gente está escolado de Forças Armadas golpistas no Brasil. Quando ele fala uma coisa, a gente tem que ler invertida. Quando ele diz a gente acredita no TSE, o que a gente tem que ler é eu não acredito no TSE. Quando ele diz nós estamos querendo apenas ajudar, a gente tem que dizer estamos querendo dar um golpe e cancelar as eleições de outubro. Porque essa gente vive num mundo invertido. Os bolsonaristas vivem... Eu estou assistindo a série Stranger Things na Netflix. Existe lá o mundo invertido, que é um mundo todo ao contrário, um mundo feio, sombrio, parece o baixo clero da Câmara dos Deputados, de onde emergiu esse bolo fecal que se chama Bolsonaro. E é um mundo invertido. Os bolsonaristas são profundamente invertidos. O Bolsonaro fez uma grossura cancelando o almoço com o presidente de Portugal. Aliás, não é a primeira grossura que Bolsonaro faz com o presidente de Portugal. E o presidente de Portugal vem ao Brasil, não vem como presidente de Portugal, ele não vem almoçar. Ele não precisa de almoço. Ele vem como representante da União Europeia, tratar de políticas internacionais, conversar. E Bolsonaro reduz tudo a um frango com farofa. Está cancelado o almoço, não vai comer mais porra nenhuma. Aí o presidente foi para a praia. A grossura partiu do nosso Itamaraty, partiu da Casa de Vidro, partiu do Palácio Presidencial. Foi uma afronta você convidar e desconvidar. Sequer desconvidou, falou publicamente, não vou almoçar não. Porque o presidente de Portugal elegantemente disse, quem convida é quem deve desconvidar. Até agora não fui desconvidado. Ensinando educação a Bolsonaro e aos bolsonaristas. E aí o que é que os bolsonaristas inventaram? Exatamente o mundo invertido. Nas redes sociais, eles caíram de pau em cima do presidente português, dizendo que a grossura foi do presidente português. Que o presidente português foi muito grosso, almoçando com Lula, marcando almoço com Lula, desrespeitando o presidente brasileiro. Ah, sim. O presidente português não é burro, a União Europeia não é burra. Os políticos todos não são burros, sabem que Lula é o próximo presidente do Brasil se não houver golpe militar. Então o presidente de Portugal já veio conversar com Lula com vistas futuras,
Bolsonaro para o presidente de Portugal já é carta marcada, é desmarcada. Ou melhor, é carta marcada no sentido de essa carta eu já conheço, já vai embora. A 1º de janeiro já é outro presidente do Brasil. Então já veio conversar com Lula como futuro presidente eleito do Brasil. Para a irritabilidade de Bolsonaro. Para a desgraça de Bolsonaro. Para desespero de Bolsonaro que não aguentou. Cancelou o almoço, fez birra mais uma vez. Vive de pirraça e birra. Além de assédio, de corrupção e outras coisas. E aí o que dizem os bolsonaristas? Não, Bolsonaro não foi grosso. Grosso foi o presidente de Portugal ir almoçar com Lula. Ah, sei. Isso justifica uma grossura. É o mundo invertido, Stranger Things. Estranhas coisas nós temos visto no Brasil desde 2016. Culminando com a eleição do Coiso em 2018. Mas a gente continua sereno. Tem que denunciar o caráter golpista das Forças Armadas, tem que reescrever a história brasileira. Temos que encostar na parede com o movimento de massas, com a denúncia internacional e nacional da ameaça de golpe nas eleições de outubro. Temos que encostar na parede as Forças Armadas para que elas se declarem democratas e cumpram com a democracia. Senão elas vão a reboque de Bolsonaro com seu golpe. Isso é uma ofensa ao povo brasileiro, o que Bolsonaro e Braga Neto declararam. Vamos tentar acreditar nas palavras do ministro da Defesa, que também vem lá do mundo invertido do bolsonarismo. De que eles acreditam no TSE, de que só querem colaborar com as eleições e aperfeiçoar as eleições. Está bem. Nós somos cordeiros demais para acreditar em lobo. Mas caminhemos. Vamos em frente com a campanha. Vamos ganhar no primeiro turno. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.